Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre histórias íntimas. Sexualidade e erotismo na história do Brasil, da Mari Del Priore. Essa obra aqui, ó. Mari Del Priore sabe como prender nossa atenção. Não conseguimos interromper a leitura, que nos leva aos bastidores da história do nosso país, começando pelo período colonial, passando pelo hipócrita século XIX e examinando o século XX e chegando aos nossos dias. Moacir Scliar, no prefácio. Quando o Brasil era a terra de Santa Cruz, as mulheres tinham de se enfeiar e os homens precisavam dormir de lado, nunca de costas, porque a concentração de calor na região lombar excitava os órgãos sexuais. E nos momentos a dois, geralmente no meio do mato, e não em casa, porque chave era artigo de luxo e não era possível fechar as portas aos olhares e ouvidos curiosos, as mulheres levantavam as saias e os homens abaixavam as calças e ceroulas. Tirar a roupa era proibido, e beijar na boca, bem, sem pasta e escova de dentes, difícil. Mas como o proibido aguça a vontade, a instituição que mais repreendia os afoitos, ironicamente acabou se tornando o templo da perdição, onde mais as pessoas poderiam se encontrar, trocar risos e galanteios e até ter relações sexuais, sem despertar suspeitas, senão no escurinho das igrejas. Escurinho das igrejas. Casos saborosos como esses são narrados por uma das maiores historiadoras do país, a Mari Del Priore. Em Histórias Íntimas, ela mostra como a sexualidade e a noção de intimidade foram mudando ao longo do tempo, influenciadas por questões políticas, econômicas e culturais, passando de um assunto a ser evitado a todo custo para um dos mais comentados nos dias de hoje. Hoje em dia é difícil acreditar que já houve uma época em que os seios eram parte menos erótica do corpo feminino, tendo como única função produzir leite, e que, ainda no fim do século XIX, os homens enlouqueciam com os pés das mulheres, ou que elas não se lavavam para atrair seus parceiros com um certo cheiro peculiar. Em Histórias Íntimas, Mari Del Priore mostra que o erotismo mudou através dos tempos. O que permaneceu durante séculos foi o controle do prazer sexual. O sexo só devia ser praticado para a procriação. Há quem defenda isso até hoje e, para conformar-se a essa regra, utilizavam-se sanções sociais, religiosas e até médicas. Então, como desde menino é que se torce o pepino, as crianças eram assustadas com histórias de cegueira, pelos nas mãos e cãibras, se praticassem a masturbação, sapecasse, né? Mas era sobre a mulher que esse controle se exercia com maior rigidez. Ela era criada para se casar, ser de um homem só, procriar e cuidar dos filhos. Sexo? Apenas quando o marido tivesse vontade. Mas, depois de alguns anos de casamento, ele só tinha vontade fora de casa, com outra. Também pudera. A mulher casada vestia-se de preto, desconhecia quase tudo sobre o prazer e não se cuidava, porque seu valor perante a sociedade era medido por seu recato. As belas, consideradas perigosas, reagir às infidelidades do marido, então, nem pensar. Do bordel ao motel, da fotografia à tela do computador, da pederose à pedofilia, da perseguição contra o antifísico à homofobia, do coberto ao nu, como passamos de um mundo em que quase tudo era proibido, mesmo entre quatro paredes, e chegamos a este em que não se proíbe quase nada, até em público. É esse fascinante caminho de história que Histórias Íntimas percorre com um olhar curioso, atento e divertido. Mari Del Priore, professora de História da USP e da PUC, Rio de Janeiro, pós-doutorada na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, tem 29 livros de história publicados, sendo o mais recente Uma Breve História do Brasil, escrito em parceria com Renato Venâncio e lançado pela editora Planeta. Ganhou vários prêmios literários nacionais e internacionais, como Jabuti, Casa Grande Senzala, PCA, Ars Latina, entre outros. Colabora para jornais e revistas científicos e não científicos, nacionais e estrangeiros. É sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e do PEN Clube do Brasil. Atualmente leciona na pós-graduação de História da Universidade Salgado de Oliveira. Vamos ao prefácio, né? O pré-difícil. Então, há diferentes maneiras de fazer história. O historiador pode listar exaustivamente nomes, datas, lugares, ou pode, sem esquecer o aspecto factual, buscar o lado humano dos acontecimentos. A este último grupo pertence Mari Del Priore, que ocupa um lugar de extraordinário destaque na historiografia contemporânea, resultado, aliás, de uma brilhante trajetória. Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil mostra a razão desse sucesso. Com a coragem e a firmeza que lhes são peculiares, Mari Del Priore aborda um tema que, durante muito tempo, foi tabu em nós, e aborda-o de forma magistral.
A erudição não impede, contudo, que seu texto seja agradável, fascinante. Pelo contrário, Mário Del Priore sabe como prender nossa atenção. Não conseguimos interromper a leitura, que nos leva aos bastidores da história de nosso país, começando pelo período colonial, passando pelo hipócrita século XIX e examinando o século XX, chegando até os nossos dias. Nesse trajeto, a autora aborda uma variedade de assuntos: a relação entre colonizadores, índios e escravos, a nudez e o pudor, os afrodisíacos, a repressão inquisitorial, a homossexualidade, a prostituição, o uso da lingerie, o teatro de revista, a educação sexual, o aborto, a folia carnavalesca, a pedofilia, a pílula anticoncepcional, a revolução sexual, a erotização da publicidade, movimento feminista, a censura ditatorial, remetendo-nos a autores que vão de Gregório de Matos a Gilberto Freire, a personagens famosos como Dom Pedro I, a filmes, a revistas, a anúncios publicitários. Sua postura crítica, sobretudo em relação à repressão, fica evidente. Mário Del Priore é uma autora que se posiciona em relação às grandes questões ligadas à sexualidade. O resultado final é um grande livro, um livro que nos encanta, do Macias Clear, janeiro de 2011. Então é isso aí, um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, vendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.